Muito bem, estamos de volta. Vem pra cá que a gente vai ter uma entrevista muito esclarecedora, muito importante, que mexe. Não é só um caso de um mandato, ou caso de uma vereadora, ou de um partido, ou de um processo eleitoral. Envolve muitas coisas. Eu estou recebendo aqui, neste momento, Jussara Matos. Tudo bem, Jussara? Bom dia, Carinha, a todos que assistem o programa, com a nossa maravilhosa Karen Suia, nossa Anitta. São poucos que me chamam de Carinha, mas a Jussara tem essa intimidade, né? Até porque a Jussara é de Praia Grande, nós nos conhecemos de lá. O pai da Jussara foi candidato a vereador quando fui candidata a prefeito. 2008, né? Mais ou menos. 2008, nossa, faz tempo. Bom, e aí, a Jussara sempre teve a política assim no sangue, né? Uma coisa bem da família. Há quanto tempo estás morando na Gaivota, Jussara? Faz 17 anos. 17 anos. Sim. Então, a Laurinha nasceu lá. A Laurinha vai fazer 11 anos. Então, nossa, então ela é gaivotense. Gaivotense. Sabe o que eu vi no meio de um monte de idiotice que eu vi nas redes sociais e tal? Eu acho que uma das que mais é injusta, eu vi alguém comentando assim, nem daqui ela não mora aqui. E isso foi uma coisa que eu ouvi na minha terra onde eu nasci, em Praia Grande, quando eu fui candidata a prefeita lá. E eles dizem, sim, porque eu saí de Praia Grande, fui estudar fora e depois voltei e morava lá, evidentemente estava lá, morava Sim. lá. E quando eu fui candidata, como eles achavam muito pouca coisa do que falar de negativo, eles faziam muito essa pregação de que eu não era dali. E eu ouvi isso. Como que as pessoas estão tão desavisadas? São quase 20 anos que tu mora no município, né? Sim. O que mais que tu ouviu nesse processo todo Carinha, de perde mandato, não perde mandato? Eu vou te explicar o porquê que eu acho que as pessoas falam isso, sabe? É que há 9 anos atrás, né, eu acabei me separando, né, eu morava na Gaivota, na praia mesmo, e aí na minha separação eu aluguei um apartamento Sombrio, e eu fui morar lá, né, mas a minha mãe e minha família toda é da Rua Nova. E daí, posteriormente, depois, eu fui morar na Rua Nova também. E aí, porque eu morei um tempo, né, eu acho que foi 2 anos ali em Sombrio, eles ficaram com essa. E eu penso que é mais uma crítica, assim, para tentar acabar colocando as pessoas contra a gente, né, mais coisas pessoais mesmo. Mas que também é bem inócuo, né? Porque, e daí, né? Até parece que isso interferiria negativamente. Bom, mas vamos lá. O que aconteceu, Jussara? O que aconteceu foi o seguinte, eu fui eleita, né, como vereadora, trabalhamos, fizemos a nossa campanha, foi uma campanha bem suada, trabalhado mesmo, e todos, né, do meu partido, a gente era em 12 candidatos, e todos fizeram a sua campanha, cada um do seu jeito. Foi uma eleição muito difícil, né, na qual o prefeito que estava indo à reeleição tinha... nas pesquisas já uma aprovação muito alta, né, 80% mais ou menos, e a gente já sabia da dificuldade. Então, o nosso partido resolveu colocar candidatos na majoritária. Só que não tivemos aquela campanha quando é uma disputa que tu sabe que tem a chance real de se eleger. Então, a gente não teve quase reuniões, caminhada, carreata, essas coisas assim, não teve, sabe? Aliás, esses atos de quase campanha. todas as campanhas foram muito silenciosas, assim. Foi. A gente teve umas 2 reuniãozinhas, assim, só do partido mesmo. E então, acabei me elegendo e passou uma semana. A única a se eleger do MDB. A única fui eu, a única mulher e a única do partido, né? Aí passou uma semana, o PL entrou com uma ação, um processo de cassação do meu mandato. Na verdade, para cassar o meu mandato, né? Mas alegando uma outra candidata do meu partido, que fez 4 votos, dizendo que ela era laranja, né? E aí, mas qual a alegação? Pois ela fez 4 votos, mas o próprio PL teve uma candidata de 5 votos. Então, quer dizer que eles estavam se condenando? Né? Então, seria não. uma laranja um pouquinho menor. Um voto a menos. Então, eles não poderiam alegar em questão de votos. Então, alegaram atos de campanha. Né, que ela não tinha atos de campanha. Mas está nos autos do processo, foi comprovado, tá lá, ela fez a campanha dela, o pai dela pediu voto, fez campanha em redes sociais, né, tá tudo certinho especificado. Alegaram também que ela não estava na convenção, mas ela estava. O que acontece é que
a gente estava esperando o deputado Thiago Zilli chegar para fazer a foto oficial e ela estava trabalhando, porque como mulher, tu sabe, né, Karen? A gente precisa trabalhar e cuidar do filho e da casa, Sim. são 1000 funções. Então, ela tirou aquele tempo para ir lá na convenção, fazer a parte dela, e aí, como começou a demorar muito, ela não ficou para foto. Aí eles alegavam que nem a foto teria, né, dela na convenção, mas Sim. ela foi, ela assinou a ata, tudo certinho. Então, essa foi a alegação deles, de que não tinha atos de campanha, enfim, porque nas redes sociais também ela publicava apenas nos stories, sabe? Ela não colocava no feed. E até tive olhando várias páginas de vários candidatos e muitos não colocam, né? Tem pessoas que preferem, às vezes, fazer uma outra rede social, um outro Instagram, Facebook, somente para política. Sim. Tem gente que não gosta de misturar o pessoal com a política. E foi comprovado, tá lá nos autos, mas o juiz, eles entenderam que estava errado, que não sei, e aí acabaram cassando o meu mandato, né, nessa primeira instância. Bom, a lei, ela, na realidade, a lei ela existe para proteger vagas ou oportunizar vagas para as mulheres na proporcional, para que as mulheres participem do processo eleitoral e tal, tem cada vez mais participação. Mas quando o processo é por causa de laranja, e eu acho que a lei é certíssima, tem que fazer mesmo, o partido tem que aprender que não é brincadeira, que não é para brincar, mas aí quando penaliza uma mulher, fica meio sem sentido. Eu acho que até uma jurisprudência ali para o Supremo pensar. Na verdade, Karen, para te ter uma noção, o nosso partido, o MDB, ele sempre apoiou mulheres. No entanto, no outro mandato só tinha uma mulher também eleita no Balneário Gaivota e ela era do MDB, né? Então, é o segundo mandato que só elege mulheres do MDB. Nosso partido sempre apoiou. Só que a gente sabe da dificuldade das mulheres fazer campanha, trabalhar, tirar aquele tempo. Eu, no meu caso, me preparei. Eu tirei 45 dias só para ficar na rua, fazendo campanha. Então, cada um tem a sua realidade, né? Porque tu tem que trabalhar. Como é que tu vai, às vezes, abandonar tudo e ficar na campanha o dia todo? Jussara, mas aí, para que haja esse processo de cassação do mandato, tem que se entrar com o processo. Lá, no caso, o PL entrou com esse pedido. Não é uma coisa espontânea, não é a Justiça Eleitoral que percebe aquilo e entra, ou que o Ministério Público faz a denúncia e percebe que ali houve um caso de laranja e aí entra com... Não é espontâneo. Não, é um partido, é uma denúncia, é alguém que tem interesse, às vezes, no cargo, que é o que aconteceu. Né? Porque se eu perder o mandato, quem é que assume a cadeira? É o próprio PL. Então é uma coisa assim bem óbvia que é por um interesse de assumir aquela cadeira, aquele lugar, né? Mas se o PL também teve uma mulher que fez só 5 votos, por que vocês também não entraram com o processo? É que a gente na verdade não gosta de tirar mandato de ninguém do tapetão, né, Karen? Porque essa é a real, né? A pessoa não tem a condição de ser eleito, né? E acha que, então, através da justiça, eu vou achar uma brecha, vou tentar achar um erro, uma falha, vou tentar comprovar para poder assumir essa vaga. Essa é a realidade. Então, a gente não trabalha dessa forma. Nós do MDB achamos que isso é uma injustiça, é uma coisa errada, ou tu te elege com um voto popular, ou tu aceita, né? Então, é isso que aconteceu. Bom... Nesse momento, tu continuas vereadora? Sim. A gente entrou com recurso, né? E continuo vereadora, né? Até segunda instância, até se resolver e ver como que vai dar agora no TRE. Já viu alguma reversão desse tipo de processo? Teus advogados já te falaram alguma coisa a respeito disso? Sim, tem muitos casos, né? Uns dá certo, outros não, porque a situação é diferente de cada um, né? Tem a situação hoje que eles alegam e falam bastante do Paço de Torres, mas lá a situação também é diferente. Lá são eleitos homens, né? E ali é um caso diferente, que realmente foi uma mulher. Então, como que o partido não apoiou mulheres, né? Colocou laranjas, se a única que está eleita hoje é mulher? E aí o processo político exige a cota, exige que as mulheres participem, e aí uma única mulher que está eleita, eles querem tirar o mandato para colocar um homem no lugar. Não, isso realmente lógica, não faz, né? Isso realmente não faz sentido. E talvez, como a lei não versa sobre isso, porque talvez nem imaginasse, porque até 15 anos atrás o Senado brasileiro não tinha banheiro para mulheres. Vocês sabiam disso?
Faz pouco tempo, muito pouco tempo que o Senado brasileiro não tinha banheiro feminino. Porque nunca, quando se construiu Brasília, não se imaginou que um dia ia ter senadora. Então, até agora, quando eu digo agora, é muito recente, gente. É tipo 10 anos, nem eu acho 10, 12 anos, que se fez um banheiro para as senadoras. Até então, as senadoras usavam o banheiro do restaurante lá do Senado, porque não se previa que mulheres estariam participando. E aí quando se cria as leis para se fazer justiça, que seja uma equidade, pelo menos, a lei talvez não tenha previsto que quando tu caça por este motivo, mas tu tira o mandato de uma mulher, na realidade tu estás revertendo um quadro que foi positivo para as mulheres. Sim. Isso é muito louco. Como é que tu recebeu essa notícia? Na verdade, a notícia ela vai correndo nos bastidores antes mesmo de entrar com o processo, né? Então, o próprio partido, dentro da administração, já saiu a conversa, o PL vai entrar com uma ação contra e tal, né? Só que é incrível, cara, em que depois, no meio do processo, o próprio PL desistiu da ação. Aí sim, o Ministério Público fez a frente, né? Ele continua. Mas o próprio PL desistiu da ação. Tem alguma coisa a ver? Eu posso estar aqui, sei lá, tô viajando. Mas é que foi muito, muito próximo ali. Teve a questão lá dos 27 milhões, do prefeito pedindo o Quequinho, um abraço pro Quequinho, adoro ele. Pedindo empréstimo pro município e tal. E aí teve aquele furdunço todo lá na Câmara e a gente sabe que tu foi também meio contra. Aliás, por que tu foi contra? O que foi aquele movimento ali? Então, cara, e até as pessoas também acabaram misturando a situação, achando que tinha alguma coisa a ver com isso que tinha acontecido, mas não. São casos diferentes. O que aconteceu na Câmara de Vereadores referente ao empréstimo foi... É bem simples a história. O prefeito chamou os vereadores uma semana antes, um mês antes ali para conversar, dizendo que iria de fato mandar um pedido do empréstimo, né? Então os vereadores, não, tranquilo, né? Por que não? Só que todo mundo imaginou, eu não estava nessa reunião, fui a única que não estava presente. Todo mundo imaginou que ele mandaria o projeto, ele iria tramitar dentro da casa... Nas comissões, né, nas comissões, uma forma bem transparente, que a gente pudesse entender onde seria investido aquele valor, no quê, qual seria o juro, que a gente teria tempo hábil para poder ter as informações corretas. Tu imagina, Karen, votar num projeto, liberando, né, o prefeito a fazer um empréstimo, aí no outro dia tu sai na rua, teu cabo eleitoral, teu eleitor pergunta assim, tá, mas onde vai ser investido? Não sei. Né? Porque então, o projeto não mostrava isso. Não, ele não especificava onde seria investimento. Só tinha ali que era para pavimentações. Então, e para máquinas, né? Então, pode ser qualquer tipo de máquina, né? Então, a gente só queria saber que maquinário era, que pavimentação, onde, quantas ruas, enfim. A gente só queria uma explicação. A gente queria que passasse nas comissões de finanças. Eu mesmo sou relatora. Não passou, a gente fez o pedido, né? A gente fez o pedido de vista, eles negaram, não aceitaram. E aí foi onde que nos deixou mais apavorado. Mas por que a gente não pode ter o tempo, né, para analisar o projeto? O que tem de errado aqui? Que é a função da Câmara, uma das funções é fiscalizar. Aí fomos olhar e uma das coisas que já chegou errado foi... Era 3 horas da tarde, eles mudaram o valor o valor do empréstimo. Tipo assim, ó... Era para ser 20 milhões na primeira conversa do prefeito. Aí entrou em 23 milhões. E 2 horas antes da extraordinária, passou para 27 milhões. Foi aumentado 4 milhões em 2 horas anterior. Então, assim, ó, o regime interno, ele fala que um projeto ele tem que tramitar dentro da casa 48 horas, né? Que é o tempo para te analisar. Então, imagina, 2, 3 horas antes, aumentar 4 milhões. Então, não é que vocês são contra, vocês querem que o rito seja cumprido. Com certeza, foi o que a gente pediu. A transparência do projeto, a especificação, né? Gostaria até de chamar o secretário de finanças para poder conversar, explicar. E a gente disse, a gente nunca vai ser contra investimento e aquilo que é bom para o município. Jamais. Né? Muito pelo contrário, a gente quer que a cidade se desenvolva. Porém, a gente quer que as coisas, quando chegue
dentro do legislativo, ele tramite da forma legal, né? Então é isso que a gente estava pedindo e cobrando, até mesmo para que nos próximos não aconteça mais isso, entende? Exatamente. Bom, a pergunta ainda ficou meio no ar, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial. Volto já já e a Jussara vai me dizer se ela acha que foi uma retaliação ou não desse movimento todo que aconteceu aí. Já volto. A Weber Cidades Inteligentes está transformando cidades e criando um novo conceito de urbanismo no Brasil. Com empreendimentos de destaque como Altos da Serra, o Três Caminhos, Quinta do Lago, em Tubarão, Visac e San Simone, em Criciúma, a Cidade Universitária e o Village, em Araranguá, e a Cidade Inteligente Guaíba. Cada projeto é pensado para promover qualidade de vida, inovação e o crescimento da região. Nosso compromisso vai além de entregar moradias. Criamos ecossistemas que conectam pessoas, negócios e tecnologia. Por acreditar no desenvolvimento do sul catarinense, agora estamos trazendo todo o nosso know-how para Araranguá, uma cidade estratégica para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, com um planejamento que une inovação, educação e qualidade de vida. Este projeto é um marco para a cidade. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a parceria da Weber com a Unisul e o ecossistema Anima, trazendo para Araranguá um polo universitário de excelência. Além disso, o projeto inclui o Hub Costa Serra Mar, que é um espaço de coworking pensado para estimular novas ideias, inovação tecnológica e networking, tanto para universitários quanto para empresários. Este ambiente é berço de negócios e iniciativas transformadoras. Outro grande marco deste projeto é o Hospital Imas, que é referência em saúde para toda a região. Com estrutura moderna, tecnologia de última geração e um atendimento humanizado, o hospital oferecerá o que há de melhor em serviço de saúde. Imagine viver ou trabalhar ao lado de um hospital que será sinônimo de segurança e qualidade. Este é o momento de realizar seu sonho neste projeto único. Ao investir agora, você estará aproveitando condições exclusivas da parceria Imas e Weber e desfrutará de um dos projetos mais promissores e rentáveis do sul do Brasil. A possibilidade de adquirir seu imóvel residencial ou comercial de forma facilitada. Aproveite esta oportunidade para viver, trabalhar e investir no futuro de Araranguá. Não deixe para depois. O futuro está sendo construído hoje e você pode fazer parte dele. Esta parceria tem como propósito ajudar e fortalecer o Imas e seus colaboradores. A nossa equipe está à disposição para tirar suas dúvidas. Construa seu futuro no empreendimento que está transformando Araranguá e toda a região. Bora fazer história juntos! Foi. Muito bem, estamos de volta. Matheus, faz um cálculo aí. Quanto que é 4 de 1078, por favor. Agora me ocorreu aqui. E não vou parar para fazer o cálculo, tu me disse. Tá bom, amiguinho? 4%, Hã? 4%. Não é 4%. Quanto é que é 4 laranjas de 1078 laranjas? Faz esse cálculo. Já... Hã? São 4. Não, Matheus. Ai, meu Deus do céu. Representa quanto por cento? 4 de 1078. Matemática. Então vai pesquisar. Tu tens 15 minutos para terminar o programa. 4%. Não é 4%. 4 unidades. Falando 4%. Não. 4 unidades de 1078 é quanto por cento? É isso.
Eu não sei se ele vai conseguir resposta, mas voltando aqui com a Jussara, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma análise de porcentagem e não de número de votos. Eu acho que 4 votos realmente fica bem esquisito a pessoa até ser candidata. Foi ela que votou. Quem mais? Tipo, o marido, a mãe. Pai dela, mãe, né? pai, sei lá. Enfim, realmente é muito esquisito. É que assim, né, Carinha? Olha a minha situação. Eu fui candidata na outra eleição, né? No Balneário Gaivota. E, tipo, eu comecei só com o meu voto. E eu tinha toda a minha família morando no Balneário Gaivota. E ninguém votava ali. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Mas como é que o outro candidato vai cuidar da candidatura de outro vereador? Porque ele já tá correndo, daí ele vai ligar de fulana, como é que tá? Olha, tu tem que fazer mais de 100 votos, mais de 50 votos. Quanto por cento ou quantos votos, entendeu? Esse tipo de coisa. E o que eu tô... para saber quanto por cento de 4 unidades representantes, usamos a fórmula... Ai, o Matheus mandou... Por quê? Carinha, olha só. Por quê? Não, mas deixa eu dizer por quê. Aqui em Araranguá, o Republicanos fez uma votação pro Legislativo muito grande, tá? Então, o mais votado teve 1.078 votos. E teve uma candidata na mesma chapa que fez 4 votos. Sim. Mas fez 4 votos no universo, dentro do partido dela, de 1.078 só do mais votado. Fora todos os outros, que dá mais de 3.000 votos. Ela fez 4. A porcentagem disso é muito, muito grande, inferior. Que eu quero te dizer que lá, quantos votos tu fez? 200. Juntando com todos os teus colegas, deu 800 votos. 800 votos. Que não é nem a votação do cara do Republicanos daqui, por exemplo, que se elegeu em 4º lugar, em 3º lugar. Então, 4 votos de 800 votos é uma porcentagem. 4 votos de 3.000 votos é outra porcentagem. Sim. Que a lei deveria também observar, tu não acha? Com certeza. E o que eu penso é assim, Karen, também, de 58 vereadores aqui na nossa BESC, apenas 8 são mulheres. Então, assim, uma mulher ser eleita é muito difícil. E se olhar todos os partidos, até homens, fazem votação de 7 votos, 4 votos. Uhum. Pode analisar, partido por partido. Sim. A gente até fez ali uma análise ali em toda a região. Isso no estado é mais do que normal, né? Porque realmente fazer votos é muito difícil. Eu acredito, assim, que a minha votação, que eu consegui ser eleita, mas é que eu já venho de um trabalho anterior, né? Sim, tu é muito envolvida com a comunidade. A gente acompanha muito. É isso que muda, porque não é fácil fazer votos. Eu fico imaginando que as mulheres, elas devem estar se sentindo meio aviltadas, assim. E não é só na gaivota. Acho que nós todas mulheres, que a gente vê alguém que se elegeu legitimamente, que está há 17 anos no município, que tem uma luta diária de anos, que tem um projeto político bacana, é uma pessoa que conquistou estar lá por mérito seu. Perdeu o seu mandato, eu acho que as mulheres, elas têm que opinar sobre isso. As mulheres têm que opinar sobre isso. Porque, não sei, a gente ouve muito o que os homens têm a dizer e o que os homens querem, e nós mulheres... Eu não sei, gente, olha, não é nem tô falando do teu caso. Sim. Tô falando de todos os casos no Brasil, nós temos que repensar essa lei e o formato dela, porque se for usada para as mulheres perderem, ela não faz sentido. Na verdade, as mulheres estão bem revoltadas, né? Só porque, às vezes, elas se sentem voto vencido, né? Tipo, parece que se eu ir lá e fazer um movimento, me manifestar, parece que não resolve. Mas resolve, né? Resolve. Porque a gente tá aqui hoje, né, Karen, com essa condição que estamos, porque lá atrás outras mulheres lutaram por nós, né? E a gente precisa realmente ir pra frente, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que se tu fizer um abaixo-assinado na gaivota, dando opinião sobre se a lei está sendo aplicada corretamente ou não, se ela segue, porque as leis elas têm que seguir uma lógica. Eu acho que se tu fizesse uma enquete na gaivota perguntando se tem lógica isso, não tô nem falando do processo, tá? Tô agora sonhando aqui. Tu vai ter muito mais do que 200 pessoas te apoiando. Nossa, aí que tá, pessoas que não votaram, que
não tinham nenhuma intimidade comigo, vieram assim, se colocar à disposição, acharam injusto, porque é aquilo, né, cara? E quando é uma coisa injusta, ninguém aceita, né? Então, as mulheres, elas querem fazer movimento, elas querem... Até tem a Associação de Mulheres do Estado de Santa Catarina, que também me procurou e falaram, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa quanto a isso, porque toda eleição tem isso, né, Karen? Toda eleição. Todos os partidos fazem votação baixa, todos os partidos é da mesma maneira, e aí sempre tem um querendo colocar um processo no outro, aquele que tem interesse. Porque aquele que não tem, ele não faz esse tipo de coisa. Até mesmo porque tu falar do outro, mas tu também, né, tem um candidato, às vezes, que faz pouco voto, e tem que entender a condição das mulheres, né? E só para fazer votação alta é aquilo, só que tu tire bastante tempo, tu tenha serviço prestado, que tu realmente te dedique 100% naquilo ali. E não é a realidade de nós mulheres, né? Não é fácil. Não é a realidade das mulheres. As mulheres têm um outro tipo de jogo. O voto dela é um voto muito fiel, muito legítimo. O voto das mulheres é um voto muito legítimo. Ele é conquistado mesmo, ele é dado mesmo. As mulheres... É por isso que tem muito mais. A incidência de mulheres prefeitas, por exemplo, é muito maior, mas significativamente muito maior em cidades pequenas do que em cidades grandes. Por quê? Porque na cidade pequena as pessoas conhecem ela, conhecem a biografia, sabem onde ela estudou, onde que ela mora. Eles sabem. E quando o eleitor sabe quem é a pessoa, ele confia mais na mulher do que no homem. Aí em cidades grandes que tu não tem essa proximidade, aí os homens têm mais vantagens. Esse é uma visão também muito bacana que a gente deve levantar. Tu tá sempre muito equilibrada, tu tá sempre muito... Isso é uma coisa muito tua. Tu é sempre muito calma, mesmo nos momentos mais difíceis. Como é que tu tá agora? Tu pensa assim, se eu perder um mandato, tu pensa nisso, tu sofre antecipado, ou tu tá alimentando tua esperança? Como é que tu tá? Eu acho que é assim, Karen, quando a gente recebe uma notícia de que, não, uma pessoa vai tentar te prejudicar, ou por tal razão, aquele momento tu sofre um impacto, né? Tu tem, assim, aquela decepção, nossa, meu Deus, né? Tu tem aquele impacto, todos os sentimentos, porque a gente é ser humano, né? Então nós temos os nossos medos, nossos fracassos, as nossas preocupações, né? Tem coisas que a gente não acha justo e a gente acaba tendo um certo sofrimento. Mas eu acredito assim, no meu caso, no primeiro momento assim, eu fiquei impactada, mas depois eu pensei que seja feita a vontade de Deus, porque se eu tô aqui, se eu fui eleita, se eu tô ali e desde criança eu faço parte da política, eu já nasci com esse dom, eu acredito em missão. E se é missão, se eu tô ali pela vontade de Deus, eu vou continuar. Então eu tenho essa convicção comigo, eu tenho fé, eu sei que eu não fiz nada errado, eu sei que as coisas vão... Sempre acabam, como é que eu vou te dizer... acontecendo pro lado do bem. Se tu faz o bem também retorna. E eu sei do meu trabalho, eu sei que eu tenho feito até aqui e eu sou muito confiante, muito positiva. E eu penso, se algo acontecer contrário da vontade nossa, eu vou continuar seguindo, lutando e eu nunca vou desistir. Porque jamais atiram pedras em árvores que não dá frutos, né? Então, se eu também tô incomodando, se alguém tá tentando me parar, me calar ou me derrubar, é porque alguma coisa tem. E eu vou continuar seguindo firme e positiva, de que vai dar certo. Então, eu tenho que ficar bem. Não adianta a gente querer se precipitar. A gente tem que buscar as maneiras legais para tentar vencer as batalhas. Grandes desafios só vêm para grandes pessoas, né? Não conheço pequenas pessoas que enfrentam grandes desafios. É muito bacana ver essa tua certeza, assim, sabe? Eu acho que isso é algo que toda grande pessoa tem dentro de si, de confiar de que tá vendo só uma parte do processo todo, mas que é só uma parte, mas o processo todo um dia vai aparecer. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Às vezes a lei não é justa, nem sempre a lei é justa, né? E é por isso que ela tem que ser sempre revista. Lembrando aqui do caso de Araranguá também, ainda, foi entrado com processo contra essa menina, essa moça que fez 4 votos. Só que foi extemporâneo. Quem entrou com processo entrou fora do prazo. Quer dizer, existe prazo para tu estar errado ou não. Pois é. E quem entrou, aqui ainda mais interessante, que quem entrou com processo era uma mulher. Nossa. Foi uma mulher requerendo o direito dela de participar. E mesmo assim não deu certo porque ela
fez o pedido fora do prazo. Pra te ver, né, Karen? Até a dificuldade de participar, de ser candidato. Quantas vezes quisesse ser candidata e não deixaram? Né? Quantas vezes? Então, assim, ó, eu vou te dizer por mim. Não queriam me colocar como candidata à vereadora. O partido já tinha, assim, uma certa certeza de que eu seria eleita pelo meu trabalho, né? Que eu era uma candidata que vinha forte e eu não era escolhida da majoritária e eles não queriam me colocar como candidata. Então, assim, ó, a gente passa uma luta para ser candidata, passa uma luta para se eleger e depois passa uma luta até para tu poder manter o teu mandato. E quem tem a responsabilidade de cuidar da manutenção e de todas as campanhas não é o próprio colega que está ali buscando Sim. se eleger. Até é a majoritária ou a coordenação de campanha, se fosse o caso, né? Jussara, eu quero agradecer muitíssimo a tua vinda aqui. Quero desejar sucesso e quero desejar, acima de tudo, de que o melhor seja feito, né? Que se alguém for pro teu mandato, que essa pessoa também seja iluminada por coisas boas. E nós estamos sempre aqui à disposição e vamos acompanhar o teu caso. E estamos aqui de portas abertas sempre para ti. Carinha, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Sabe que tu é uma inspiração política para mim. E isso é muito bom quando a gente se inspira em mulheres fortes como você. E eu quero voltar aqui com uma notícia boa de que a lei, que a justiça foi revista e que deu tudo certo e que eu vou continuar na minha cadeira, no meu mandato, né, defendendo as mulheres, fazendo um trabalho como eu estou fazendo pelo Balneário Gaivota, que está sendo muito bem aprovado pela população. Eles estão gostando muito do meu trabalho, eu sigo nas comunidades, atendendo as pessoas e eu tenho muita fé em Deus de que ali eu vou continuar e que a missão e o propósito é muito grande. Muito obrigada. Querida. Obrigada. Fique bem. A gente vai esperar por esse dia, então, que tu vai dizer, você vai vir aqui e vai dizer, deu tudo certo e tal. E continuou. E as mulheres da Gaivota podem ter certeza absoluta de que estão muito bem representadas. É isso por hoje, meus amores. Estamos encerrando aqui a semana, mas voltamos na semana que vem. Vocês continuam aí com a programação da 93 e podem ver o nosso programa lá no Portal LS, tá bom? Beijo! Tchau, tchau, até segunda.